Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos continuar falando de funções. No entanto, a gente chegou naquela parte em que nós falamos dos exemplos e exercícios, né? Em que a gente codifica alguns exercícios aqui juntos para vocês terem um material adicional aí de referência, tá bom? Então vamos lá, vamos para os slides, tá aí exemplos e exercícios, mas antes de começar, eu queria gerar um código com erros para você, um código aí cheio de problemas para que vocês consigam detectar possíveis eventuais erros e sejam capazes de corrigir, né? Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês como é que aparecem esses erros, né? Como que o Tony indica que tem um erro no código, tá? Vamos lá? Eu vou abrir o Tony e eu vou agora, dentro do Tony aqui, criar uma função boba, sei lá, o que a gente faz? Imprimir nome e sobrenome, por exemplo. Então, vou lá, imprime nome, tá? Aí eu vou passar nome e sobrenome, ok? E aí eu vou imprimir. Imprimir estilo citação, né? Estilo James Bond, né? Então, sobrenome, depois o nome e tá aqui, beleza? Certinho, aí, pronto. Até agora não gerei nenhum erro no código, não. E vou chamar essa função, tá? Vou chamar a função imprime nome, passando meu nome, que é Túlio, né? E meu sobrenome, que é Toffoli. Tá aí, ó. Ok, legal. Vou salvar isso aqui e vou executar esse código, né? Rodei o código, imprimiu Toffoli, vírgula Túlio. Esqueci de gerar os erros, né? Vamos gerar um monte de erro aqui agora, calma. Alguns erros que muitos de vocês têm cometido é esquecer desses dois pontos aqui, ó. Tá vendo esses dois pontos aqui no final? Bom, vocês esquecem isso até no if e no else, na declaração de função, eu imagino que possa acontecer também. O que ocorre agora? Vamos rodar o código? Olha aí, aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, aumentar aqui embaixo. Consigo aumentar isso aqui? Consigo. Olha só, né? Syntax error, invalid syntax. A sintaxe está inválida, né? Tem um erro de sintaxe em Python. Faltou dois pontos ali na frente, sem dúvida nenhuma. Coloquei dois pontos e agora vai funcionar, né? A gente já testou. Outro erro muito comum. Alguém vem aqui, ó, esquece desse F na F-string. E aí, quando você rodar agora, o que vai acontecer? Olha lá. Olha o que ele imprimiu, sobrenome, vírgula, nome. Por quê? Porque quando eu não coloco aquele F antes da string, né, eu não estou dizendo que aquela é uma F-string. Assim, tudo que tiver dentro de chave não vai ser tratado como código, vai simplesmente imprimir aqueles caracteres. Então, isso aqui vai imprimir sobrenome, vírgula, nome. Se eu quiser que essa parte, né, sobrenome aqui, seja substituída pelo conteúdo do parâmetro sobrenome, eu tenho que botar um Fzinho aqui na frente, tá? Então, esse é um outro erro muito comum. Agora, erros mais comuns em termos de uso de função. É a pessoa esquecer de passar duas strings. Ao invés de passar nome e sobrenome, eu vou passar o nome de uma vez, completo, né? O que vai acontecer? Vamos lá. Vou salvar aqui e vou executar para vocês verem. Olha esse erro que interessante, né? Imprime nome missing one required positional argument. Ou seja, imprime nome tá faltando ali na minha chamada um argumento posicional ou um parâmetro posicional que é obrigatório, né, que é requerido. Ou seja, está faltando indicar quem? Indicar o sobrenome. Olha como é que vem a mensagem, tá vendo? Que legal. Porque, de fato, se a gente pensar bem, ó, nome é o primeiro parâmetro, sobrenome é o segundo. Eu só passei um aqui, ó. Isso aqui é uma string só, concorda? Né? É uma string só. Eu tenho que separar, né, os meus parâmetros com vírgula. Aqui só tem um parâmetro. Aí alguém vai muito esperto, vou colocar uma vírgula aqui, Túlio. Pessoal, resolveu o problema? Não resolveu. De jeito nenhum. Essa vírgula daí não tem a função que a gente quer. Por quê? Porque eu abri a string aqui, ó, e só fechei lá no final. Então tudo aqui dentro é o texto da string. Né? Então se eu quiser que fique certo, eu tenho que fechar aqui e abrir uma outra aqui. Agora sim, agora eu estou passando dois valores, tá? Um erro muito comum também é alguém falar, eu tenho mais do que dois nomes, eu vou colocar Machado aqui também, que inclusive é um dos meus sobrenomes, tá? Beleza, Túlio Machado Toffoli, agora tem três, o que vai acontecer quando eu rodar? Claro que vai dar erro, né? Porque está dizendo o quê? Ó, imprime nome recebe dois argumentos posicionais, mas três foram dados, né? Então não pode colocar argumentos a mais também não, porque simplesmente não faz sentido, né? Já que tem dois ali, eu não posso passar três. Uma situação que poderia acontecer essa minha função ter, sei lá, um sobrenome padrão. Sobrenome padrão vai ser Silva, né? Que é um sobrenome muito comum. Não vou chamar de falar Silva, não. Embora seja um sobrenome bonito, muito comum. Vou colocar Toffolo mesmo, o meu próprio, né? Para não falar isso.
Então eu ia colocar ali um sobrenome muito comum no Brasil, mas vai Toffoli, que não é tão comum assim, mas que vale. Ok, sobrenome agora tem um padrão. O que vai acontecer? Claro que esse código vai dar erro ainda, porque eu estou passando 3 argumentos, eu só recebo 2 na função. Então eu vou retirar um dos argumentos, e aí tá ok, não tá, gente? Olha só, vou rodar isso aqui e tá tudo certo, tudo o Toffoli. Agora eu vou tirar o Toffoli. O que vai acontecer agora? Notem que o sobrenome ele é opcional, uma vez que ele tem um valor padrão. Então, quando eu chamar a função dessa forma, olha só o resultado aqui embaixo. Imprimir e, olha lá, Toffoli Túlio, tudo certo. Se o sobrenome aqui fosse outro, se fosse, sei lá, Machado, né? Aí, claro, ele vai imprimir o quê? Vai imprimir Machado Túlio, porque Machado vai ser o padrão para sobrenome. Então, aí eu posso escolher se eu especifico ou não o sobrenome. Outras formas de fazer a chamada. Eu posso colocar nome aqui na frente, né? Nome é igual a Túlio. Posso fazer isso aqui também, vai dar na mesma. E eu posso também vir aqui, ó, sobrenome é igual a Toffoli. Ou seja, eu posso colocar o nome dos parâmetros, né, se eu quiser. E vai dar certinho também, ó, imprimir o Toffoli Túlio. Viram essas variações que interessante, né? Ok. Um outro erro comum é esse daqui, ó. Primeiro usar o imprime nome e só depois definir a função. O que vai acontecer? Olha lá. Olha o erro. Nome de erro. Nome de erro, desculpa. Erro de nome, né? Nome imprime nome não está definido. Ou seja, essa função não existe, né? Ela não foi definida. Então, antes de utilizar a função, eu devo defini-la, como eu já falei para vocês, tá bom? Então, tem alguns exemplos, né? Um outro erro comum também vem aqui, ó. Especificar só o sobrenome. Eu vou tentar rodar para vocês verem. Claro que aqui eu tenho que pegar esse cara e colocar depois, né? Primeiro tem que definir a função para só depois executá-la. Então tá aqui a função bem definida e eu só passei o valor para sobrenome que já tinha um valor padrão. Nome, por outro lado, não tem. Olha o erro que vai dar. Olha lá. Primeiro nome está faltando um argumento posicional requerido, né? Que é nome. Ou seja, eu sou obrigado a falar o nome, né? Se eu colocar Toffoli só aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Esse Toffoli vai casar com o nome, sobrenome vai ser Machado, né? Vai imprimir lá Machado Toffoli, enfim. Tá aí, tá bom? Então, eu quis só mostrar para vocês alguns erros comuns, né? E o que aparece quando a gente comete esse tipo de erro, ok? Bacana. Vamos lá, então, para os nossos exemplos e exercícios, até porque alguns são bem simples, né? Vamos lá. Exemplo 1. Crie e use uma função beep que faz um som no computador. Dica, basta imprimir o caractere, faltou o E ali, me perdoem por isso, né? O caractere /A. Ok, tranquilo. O que acontece? Aqui é uma brincadeira boba, né? Deixa eu só limpar o log aqui embaixo para ficar fácil, né? Vou deletar o código também. Vamos criar a função beep. Essa função não precisa ter parâmetros, porque eu não estou passando nenhum parâmetro. Eu estou simplesmente imprimindo algo que faz um beep no computador. E o que faz um beep no computador? A dica está lá, né? O /A. Não é verdade? Faz um beepzinho ali, bem de leve, nada demais. Então tá aí a função. Como é que eu faço para usar essa função, pessoal? Beep. Só isso aqui. Olha que moleza. Vou salvar aqui, vou executar. Ouviram o beep? Não foi bem um beep, não. Foi um barulho um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, né? Cada computador vai fazer um barulho diferente dependendo de como tiver configurado seu sistema operacional. Olha lá, vou rodar de novo. Tá aí, ó. Não é muito legal não, mas pelo menos deu para mostrar para vocês um exemplo de uma função em que não há nenhum parâmetro. Fala, tudo tem problema? Isso não tem problema nenhum. Eu posso ter 0 parâmetros, isso é perfeitamente aceitável, né? Alguns chamam isso de procedimento, etc. Tá? Inclusive, a função poderia retornar algum valor, tudo isso é possível, tá certo? Só para vocês terem esse exemplo aí, um exemplo bem tranquilo. Vou deletar o código, tá? Para a gente ir para o próximo exercício. Então vamos lá, voltando para os slides. Eu sempre deixo a resposta para vocês, né? Porque vocês têm esses slides aí como referência. Vamos para agora o exemplo 2, que é o segundo e último exemplo, é um vídeo curto, mas esse aqui é um exemplo com mais coisas para a gente brincar, né? Então vamos lá. Sejam, faltou o M, A, B e C, 3 valores que representam os lados de um triângulo. Crie funções para 1. Indicar se os lados A, B e C podem formar um triângulo. 2. Calcular, né, o semiperímetro de um triângulo, que é dado por S igual a soma de A, B e C, né, dividido por 2. E 3, calcular a área de um triângulo, que é dado por quem? A área vai ser aqui, a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos A, multiplicado por semiperímetro menos B, multiplicado por semiperímetro menos C. Ok? Bacana. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a área do triângulo. E aí, o restante do enunciado do exercício diz o seguinte.
Após criar as 3 funções, né, em seguida, crie um programa que lê 3 valores para os lados, verifica se os lados podem formar um triângulo e, em caso afirmativo, imprime a área do triângulo. Então nós temos que implementar 3 funções, nós temos que usar essas funções e é isso aí, não tem muito segredo, né? Vamos codificar o programa? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso amigo Tony aqui, né? Eu vou fechar aqui embaixo, tá, gente? Só para ter mais espaço. Vamos lá, vamos digitar o código. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, ou melhor, verificar se aqueles 3 lados podem formar um triângulo, né? Ou seja, é triângulo, né? Vai ser o nome da função que eu acabei de escolher aqui. Vou colocar aqui A, B e C, que são os 3 lados do triângulo, ok? Então, 3 parâmetros para a função é triângulo. Não posso esquecer dos 2 pontos. Enter. O legal é que o Tony já coloca, né, quando eu crio uma função, ele já vem indentado. Ou seja, essa indentação aqui de 4 espaços vai indicar que o código que está aqui dentro vai ser parte da função, não é isso? Ok. Bom, como é que eu faço para ver se 3 lados podem representar um triângulo? Basta garantir, né, que nenhum desses lados é maior do que a soma dos outros 2, concorda? Por exemplo, se um lado for 10, os outros não podem ser 4 e 4, não tem jeito, isso não vai virar um triângulo nunca, né? Então basta verificar isso, é tranquilo. Então, olha, se o A for maior ou igual, né, do que o B mais C, você concorda que isso aqui não é um triângulo? Então o que eu vou fazer? Se isso acontecer, eu vou dar um return false. Olha só que legal. Vou colocar um monte de if aqui, tá, gente? Depois a gente põe o or aqui para ficar mais bonito. Agora, se o B for maior ou igual do que o A mais C, também eu posso retornar false, né? Nota que esse return false é bem legal, porque quando eu executo a cláusula return, eu imediatamente termino a função e retorno aquele valor. No caso falso, é dizendo que não é um triângulo, né? Verdadeiro é dizendo que é um triângulo, tá? O legal é que esse return termina a função. É assim que funciona. Tem mais uma condição, né? Que é se o C for maior ou igual do que o A mais B. Acho que eu tratei todos os casos aqui. Também retorna falso. Vou botar um else aqui, né? Se não, se nenhum dos casos ali acontecer, retorna verdadeiro, não é isso? Bom, como é que a gente poderia dar uma compactada nesse código? Eu poderia pegar essas condições aqui, ó, e colocar no OR, né? Ou seja, ou um, ou outro, ou outro. Se qualquer uma das 3 condições forem verdadeiras, eu retorno falso. Que tal? Posso fazer aqui, né? OR. Oh, olha só que legal que vai ficar nosso código. Calma que está no processo ainda. E vai lá, tá aí. Então, se A for maior ou igual a B mais C, ou o B maior ou igual do que A mais C, ou o C maior ou igual do que A mais B, ou seja, se um lado for maior do que a soma dos outros dois, né, maior ou igual a soma dos outros dois, não tem como ser um triângulo. Caso contrário, tá ok, retorno verdadeiro, tá? Dá para esse código ficar ainda mais curto, tá? Porque eu não preciso do else. Sabe por que eu não preciso do else, gente? Porque se a condição for verdadeira, nessa condição do if aqui da linha 2, né? Se essa condição for verdadeira, eu retorno falso. Ao executar a cláusula return, a função termina. Então, acabou a função ali. Eu não preciso do else. Por quê? Eu posso fazer assim, olha que legal. Se a condição for verdadeira, eu retorno falso. Se não for, eu não vou executar aqui dentro, vou passar aqui para baixo, eu retorno verdadeiro. Pronto. Essa é a versão mais compacta da função é triângulo, tá certo? Tem uma mais compacta ainda, né, de uma linha só, na verdade, eu poderia simplesmente retornar a negação dessa condição. Vou até mostrar, para o vídeo ficar mais interessante para quem está interessado. Eu poderia fazer isso aqui também, olha. Return not, isso tudo aqui, ó. Olha que maravilha. Tá falando, não, Túlio, ficou difícil de entender agora. Não, não ficou não, venha comigo. Se isso daqui for falso, concorda? Se essa cláusula for falso, então pode ser um triângulo. Então ele vai retornar. Se isso aqui for falso, não falso, vira verdadeiro, retorna verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, não verdadeiro, vira falso, ele retorna falso. Tá? Então do jeito que está o código ali, também está ok, vai funcionar. Né? Só que a gente deve sempre privilegiar a legibilidade, principalmente nesse início. Por essa razão, eu vou deixar o código assim, ó, que eu tenho certeza que está mais fácil de visualizar, bater o olho e entender. Né? Mas o outro código estava mais compacto, eu até gosto mais do outro, mas não vem ao caso. Implementamos a primeira função. Vamos lá que eu não lembro qual que é a segunda não, tem que olhar. O semiperímetro, ok, vamos agora fazer uma função que calcula o semiperímetro. Semiperímetro, é isso? Vou ter que passar os 3 lados, A, B, C, na verdade. E o que é o semiperímetro? Muito fácil, é que a soma deles, né? A mais B mais C, dividido por 2. Tranquilo, né, pessoal? Tá aí, criamos a segunda função. Tem uma terceira que é para calcular a área, né? Eu lembro que a área, ó. A área de um triângulo, né, que é dada por quem? Pela raiz quadrada de S
né, que multiplica S menos A, S menos B, S menos C. E S é o semiperímetro. Beleza, vamos lá, tá tranquilo. Então, def área, né, ABC de novo. Aqui eu vou precisar do semiperímetro, né, gente? Só que eu tenho uma função que faz isso. Eu posso chamar uma função dentro de outra função, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. S vai receber quem? O semiperímetro ABC. Olha que bacana. E agora eu vou retornar quem? A raiz quadrada, né? E aí, para fazer a raiz quadrada, não ficar elevando a meio, eu vou importar a biblioteca matemática. Então, eu vou lá em cima aqui, ó, para ficar bacana. Import math, né? Ok? Ou poderia fazer de outro jeito, né? Da biblioteca matemática, importa o sqrt, tanto faz. Vou fazer assim que eu acho que fica mais fácil. Vou retornar quem aqui, ó? Math.sqrt, né? Square root. De quem? De S, que multiplica S menos A, que multiplica S menos B, que multiplica S menos C. Tá aí, né? Que legal. Pronto. Então, implementamos as três funções. Agora, o que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Criar um programa que lê três valores para os lados, verifica se os lados podem formar um triângulo e, em caso afirmativo, imprime a área do triângulo. Vamos lá, vamos fazer isso rapidinho. Vou ler aqui, né? Como ponto flutuante, né? Pedir para o usuário digite o valor do lado A. Tá bom assim? Tá, né? Perdoem, eu vou copiar e colar. Aqui vai virar B, aqui vai virar C. Aqui vai virar B, aqui vai virar C. Então, notem que eu só acelerei um pouco o processo aqui para o vídeo ficar mais curto. Então, eu li aqui os valores de A, B e C, né? Pedindo para o usuário digitar. Agora que vem a parte importante, que é o quê? Fazer uma condição. Eu só vou calcular a área se esses valores formarem um triângulo. Então, eu vou fazer um se. Se for triângulo, ABC, não é isso? Olha que interessante. Aí você vai falar, mas tu não tem que falar se isso aqui foi igual a true, não? Não precisa. Por quê? Porque verdadeiro é verdadeiro, né, gente? Não precisa disso aqui, não. Se isso aqui já der verdadeiro, acabou. Se isso aqui der falso, deu falso. Essa aqui é a vantagem de tornar verdadeiro ou falso. Fica tudo mais claro, né? Beleza. Então, se for um triângulo, aí eu vou o quê? Vou imprimir a área. Eu vou calcular que a área vai ser igual a quem? Vou chamar de... Ah, não, porque já tem um azinho aqui, né? Tem que tomar um cuidado danado com isso. Né? Inclusive, no enunciado está com esse problema, né, pessoal? Eu vou atualizar o enunciado para corrigir isso daí, não tinha notado. Desculpem, esse A aqui devia estar maiúsculo ou com alguma coisa especial para não confundir com o ABC, que são os lados do triângulo, né? Mas tudo bem, vai, já vou publicar esses slides com essa correção, tá? Vou colocar A maiúsculo lá para não ter problema, ok? Mas vamos lá, vou chamar aqui de área mesmo. Área, no caso, vai ser igual a quem? A função área, né? Passando A, B e C. Ok? Então, a variável área vai receber aqui, né, a função área com esses três valores. E aí eu vou imprimir a área aqui. Ó. Área do triângulo. A área eu vou botar com 2 casas decimais para ficar bonitinho. Né? Pronto, imprimi a área. Agora, seria legal, né, se esses lados ABC não formarem um triângulo, ter um elsezinho aqui. Então, eu vou fazer um else e no else eu vou falar para o usuário, ó, um triângulo inválido, meu amigo. Né? Triângulo inválido. Ou lados inválidos para um triângulo. Né? Os lados digitados não formam um triângulo, fica melhor. Ok? Então tá aí o nosso código, né? Notem que eu deixei 2 linhas de espaço depois de cada função, né? Seguindo o padrão PEP8. Vou conversar sobre o PEP8 com vocês depois. Aqui estão os 3 lados que eu leio do usuário. Verifico se há um triângulo. Se for calcular, imprimo. Se não for, eu apenas aviso, né? Não é um triângulo. Ok? Vou salvar, vou executar esse programa com vocês. Né? Vamos lá. 10, 10 e 20. Não tem como ser um triângulo, né? Os lados digitados não formam um triângulo. Muito bom. Começamos bem. Agora vamos um triângulo aí de 5, 5 e 5. Triângulo equilátero aí vai ter a área 10,83. Então tá aí, né? Fizemos o nosso exercício. Lembrando aqui sempre, né, que nossas funções, nesse caso, todas as 3 funções recebem 3 argumentos, tá? Ok? Inclusive eu tenho uma situação aqui que a função área utiliza a função semiperímetro, né? Só para ter essa ideia, né, de que uma função pode usar a outra, tá bom? Como sempre, a resposta está aqui no enunciado. Acho que o código aqui está muito parecido. Aqui está cheio de if else, né? Podia ter o or aqui, mas tudo bem. Vocês perceberam que dava para fazer com or, né? Isso que importa. Nesse slide estão as funções e aqui está usando as funções. A única diferença, é claro,
Aqui na linha 5 eu botei uma linha em branco. Eu gosto de colocar uma linha em branco para separar o que é a entrada e o que é a saída, para ficar mais fácil. E aqui a impressão está um pouquinho diferente, mas enfim, está bem parecido, tá? Eu deixei um link aqui para vocês no slide, você clica aqui e você abre o código completo, tá? Para ficar mais fácil. Tá bom, pessoal? Bom, nesse vídeo era isso, eu só queria deixar alguns exemplos aí para vocês, fazer um pouquinho, mostrar os erros e tal. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!